Seja bem-vindo ao resumo do livro A Mulher em Mim, de Britney Spears. Este livro foi resumido pela equipe do canal Super Resumos Audiobooks. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a hora. Ao se inscrever no nosso canal, você garante a continuidade do nosso trabalho e ajuda o canal para que o YouTube leve este resumo em audiobook para mais gente. Deixe também o seu like e clique no sininho para não perder nenhum resumo gratuito. Lembramos também que caso goste deste resumo e ao final da experiência tenha interesse em ler o livro completo, você pode adquirir o livro pela Amazon através do nosso link, disponível na descrição, e ajudar o nosso canal. Agora, vamos lá! A Mulher em Mim, de Britney Spears. Introdução. Chegou um ponto, durante os 13 anos em que uma curatela governou estritamente a vida e a carreira de Britney Spears, que ela desistiu de lutar contra a tutela. É o que lembra a própria cantora em seu livro de memórias, A Mulher em Mim. Seu pai, James Spears, ficou encarregado de tudo relacionado à sua vida a partir de 2008, depois que ela foi internada involuntariamente 2 vezes. Em alguns momentos, ao longo dos anos que se seguiram, ela tentou sair dessa vida controlada pelo pai, mas no final das contas sua exaustão e medo de perder o acesso aos 2 filhos pequenos venceram, lembra a cantora ao longo do livro. Britney Spears ainda acrescenta, abre aspas, minha liberdade em troca de cochilos com meus filhos era uma troca que eu estava disposta a fazer, fecha aspas. Em seu livro de memórias, Britney escreve sobre sua carreira como ídolo adolescente, suas lutas que se tornaram assunto dos tabloides, seu tempo sob a tutela e sua eventual pressão para sua rescisão em 2021, quando ela recuperou o direito de tomar suas próprias decisões. Durante todo o tempo, ela descreve a sensação de estar muito sob os olhos do público e muito humilhada, seja pelos pais ou pelos paparazzi, ou mesmo pelos médicos que ela diz que a tiraram dos filhos, dos cachorros e da própria casa. Mas a história é, por natureza, incompleta. Já ao final do livro, Britney se refere de forma alegre ao casamento pós-tutela com Asghari. No entanto, quem acompanha a vida da cantora certamente viu no noticiário que os dois se divorciaram em agosto de 2023, de uma maneira pouco amistosa. A seguir, vamos acompanhar outros momentos memoráveis do livro A Mulher em Mim, de Britney Spears. Rumo à fama. Desde a apresentação de seu primeiro solo, a canção de Natal What Child Is This, até fazer o teste com I Have Nothing, de Whitney Houston, em salas cheias de executivos de gravadoras, Spears acompanha sua rápida ascensão à fama quando criança e adolescente. Quando ela tinha 10 anos, ela lembra, participou de um programa de televisão onde o apresentador, Ed McMahon, perguntou se ela tinha namorado. Ela respondeu que não, porque eles eram malvados, e então McMahon respondeu, não sou mau. E quanto a mim? Ela se manteve sob controle até sair do palco, desabando nos bastidores. Mas então eu comecei a chorar, escreve Britney. Depois de aparecer no clube do Mickey, ela decidiu que queria viver uma vida normal em Kentwood, Louisiana, até que Larry Rudolph, um advogado que sua mãe conheceu no circuito de audições, sugeriu que ela gravasse uma demo. Ela ganhou um contrato com uma gravadora aos 15 anos e Rudolph se tornou seu empresário de longa data. Fama em ascensão. Spears rapidamente passou de uma adolescente se apresentando em shoppings a uma princesa do pop de 16 anos com um single de sucesso, a canção Baby One More Time. Ela saiu em turnê com a boy band NSYNC e teve um romance de destaque com Justin Timberlake. Ela escreve que não pôde deixar de notar que os apresentadores de programas de entrevistas fizeram a Timberlake diferentes tipos de perguntas daquelas que lhe foram feitas. Em A Mulher em Mim, Britney conta que todo mundo ficava fazendo comentários estranhos sobre partes do seu corpo e, abre aspas, querendo saber se fiz ou não fiz uma cirurgia plástica. A pressão só cresceu à medida que ela se tornou uma presença constante na MTV, e as críticas do público acabaram por levar a cantora a tomar medicamentos antidepressivos. O término do relacionamento com Justin Timberlake. Britney Spears relata sua conexão com Justin Timberlake como magnética e descreve o rompimento deles. Segundo ela,
O fim da relação se deu por uma mensagem de texto enviada pelo cantor, deixando a cantora devastada e desejando abandonar a carreira e renunciar à fama. Ela se lembra de sua reação ao lançamento do videoclipe de Justin Timberlake para a canção Cry Me a River, no qual, como ela descreve, uma mulher que se parece comigo o trai e ele fica vagando triste na chuva. Ela via a mídia retratando de forma humilhante, como a garota que, abre aspas, partiu o coração do menino de ouro da América. A cantora escreve que, na realidade, ela estava em coma na Louisiana enquanto ele corria feliz por Hollywood. Britney Spears relata em detalhes a decisão de não ter um filho depois de engravidar durante o relacionamento com Justin Timberlake. Ela disse que não via a gravidez como uma tragédia, mas que Timberlake achava que eles eram muito jovens, o que a levou a concordar em não ter o bebê. A cantora revela que Justin não queria ser pai e topou participar de todo o processo. Britney relata que o procedimento aconteceu em casa, acompanhada de Justin e uma amiga. A cantora conta que se trancou no banheiro e, enquanto sofria com muitas dores, Justin Timberlake cantava na tentativa de aliviar a tensão. Segundo a cantora, fazer todo o procedimento em um hospital seria muita exposição, já que isso certamente deixaria de ser um segredo. Após a separação, Britney Spears diz que se sentiu forçada por seu pai e sua equipe administrativa a participar de uma entrevista com Diane Sawyer, durante a qual a apresentadora a pressionou sobre o que ela fez a Timberlake para ter machucado tanto o coração do cantor. Britney confirma ainda um boato de longa data quando diz que beijou o coreógrafo Wade Robson durante seu relacionamento com Timberlake, mas sugere que seu comportamento estava relacionado às diversas ocasiões em que Justin Timberlake teria sido infiel durante o casamento. Spears lembra daquela entrevista como um ponto de ruptura para ela. Senti como se tivesse sido explorada, escreve ela, que complementa dizendo que foi humilhada na frente do mundo inteiro. Uma garota rebelde. Enfrentando anos de momentos conturbados sendo perseguida por paparazzis e sua presença constante nos tabloides, Spears escreve sobre quando resolveu aproveitar a vida adulta aparecendo em festas e curtindo a vida noturna. No entanto, ela não hesita em demonstrar o seu sentimento de descrença sobre como estas atitudes foram retratadas na mídia. Sobre seu tempo sendo fotografada ao lado de celebridades como Paris Hilton e Lindsay Lohan, Spears escreve: "Nunca foi tão selvagem quanto a imprensa fez parecer." Apesar da mídia relatar que Britney Spears constantemente parecia estar sob efeito de algo proibido, a cantora conta que nunca usou nada além de medicações. Em seu livro A Mulher em Mim, Britney Spears relata que uma medicação para o tratamento do TAL lhe dava algumas horas de uma sensação de mais ânimo. Spears escreve que durante alguns de seus episódios públicos mais conhecidos, como raspar a cabeça e atacar o carro de um paparazzo, ela estava bastante triste após a morte de sua tia e uma briga pela custódia com seu ex-marido, Kevin Federline. "Com minha cabeça raspada, todo mundo tinha medo de mim, até minha mãe", escreve ela. Após o fim da relação com Justin Timberlake, que parece ter sido o grande amor da sua vida, Britney Spears passou por alguns namoros de curta duração até se envolver com Kevin Federline. A cantora revela que começou a se relacionar com ele sem saber que ele já tinha 2 filhos. Após ser avisada, a cantora o confrontou e ele teria assumido tudo, e dito que via os filhos uma vez por mês. Apesar disso, Britney seguiu ao seu lado e se casou com ele. Durante a relação com Kevin, a cantora teve 2 filhos e enfrentou uma depressão pós-parto. Ao mesmo tempo, relata Britney, Kevin se afastava cada vez mais para se dedicar à sua carreira e ela mal o via. Ela lembra que havia sido avisada que ele também havia agido assim em seu relacionamento anterior, mas ela não deu ouvidos à fofoca até passar pela mesma situação. A depressão pós-parto de Britney se intensificou quando, além do abandono de Kevin e o divórcio, o cantor resolveu pedir a guarda dos filhos. "Ao passar aquelas semanas sem meus filhos, perdi o controle repetidas vezes. Eu nem sabia realmente como cuidar de mim mesma", conta a cantora. Spears ainda acrescenta: "Estou disposta a admitir que, no meio de uma grave depressão pós-parto, do abandono do meu marido, da tortura de ser separada dos meus 2 bebês, da morte da minha adorada tia Sandra e da pressão constante dos paparazzi,
Eu começaria a pensar de certa forma como uma criança. A curatela. No início de 2008, o pai da cantora, conhecido como Jamie Spears, foi nomeado tutor de suas finanças e vida pessoal pelo estado da Califórnia, um acordo que durou de várias formas até 2021. Mesmo quando ela voltou a trabalhar como artista, Spears escreve que todas as suas ações foram monitoradas, incluindo com quem ela poderia namorar ou passar tempo. Eu sei que estava agindo de forma selvagem, mas não havia nada que eu tivesse feito que justificasse a forma como me tratavam, escreve Spears em suas memórias, relembrando duas ocasiões em que uma equipe da SWAT entrou em sua casa para levar a cantora. Ela descreve a decisão como sendo tomada por seu pai com o apoio de sua mãe e de uma gerente de negócios, Louise Taylor, conhecida como Lu, que negou ser arquiteta da tutela. Ao avaliar o processo de tutela, Britney conta por diversas vezes que era estranho que todos achassem que ela estava muito doente para escolher seu próprio namorado, e ainda assim saudável o suficiente para aparecer em séries de comédia e programas matinais. Além disso, ela ainda era obrigada a se apresentar para milhares de pessoas em uma parte diferente do mundo todas as semanas. Ao concluir isso, Britney diz que começou a pensar que o pai a havia como alguém colocada na Terra por nenhuma outra razão a não ser para deixar sua conta bancária mais gorda. Britney Spears conta em outro momento do livro que até um cantinho que tinha em sua casa, onde guardava notas fiscais para administrar suas contas, foi tomado pelo seu pai. Em determinado momento, naquele local tão íntimo para ela, ele não só retirou seu espaço como também estava tomando a sua liberdade ao gritar: "Agora eu sou a Britney Spears." Britney conta que, com a tutela, ela deixou de ser uma jovem festeira e se transformou num monge. A cantora relata que seguranças entregavam envelopes com as prescrições médicas e ficavam a observando para ter certeza que ela estava consumindo tudo. Além disso, o controle chegava até no seu celular, onde a cantora revela que por vezes teve de recorrer a celulares descartáveis para burlar a invasão de privacidade imposta pela sua família, ainda que sempre fosse pega no flagra. Qualquer resistência de Spears na justiça foi desaprovada, ignorada ou minimizada. Ela ainda revela que chegou a mencionar a tutela em um programa de entrevistas em 2016, mas por algum motivo que ela sabe bem por quê, o trecho não foi ao ar. O movimento Free Britney. Embora Britney Spears tenha se rendido à tutela e ter desistido de lutar ao ver que a possibilidade de ver seus filhos, ainda que por apenas algumas horas semanais, estava sendo usada como moeda de troca, o início do rompimento da tutela e as disputas com seu pai aconteceram no final de 2018. Naquela época, ela foi obrigada a passar por mais avaliações e teve de ficar mais de 3 meses internada numa clínica. Britney Spears revela que era obrigada a tomar algumas prescrições médicas e só tinha acesso à televisão por 1 hora por dia, antes de dormir. Ela relata que tinha algumas obrigações como doar sangue semanalmente, sempre tomar banho acompanhada na hora de dormir, a porta deveria ficar sempre aberta. A cantora conta que foi na clínica em que ficou em Beverly Hills que uma enfermeira mostrou vídeos de um movimento dos fãs questionando a tutela da cantora. O movimento foi chamado de Free Britney. Essa foi a coisa mais incrível que já vi na minha vida. Acho que as pessoas não sabiam o quanto o movimento significava para mim, especialmente no início, relatou a cantora. Britney revela que vários documentários foram lançados falando sobre sua vida e era difícil assistir a estas produções. Ela ainda contou ter ficado magoada com um velho amigo que deu entrevista sem antes a consultar. Quando seu pai foi destituído do cargo de conservador, não muito antes de o acordo ser totalmente encerrado, Britney conta que sentiu um alívio tomar conta dela. Em um desabafo, Britney Spears diz que o seu pai, que deixou ela bastante assustada com suas atitudes na época em que ela era criança e que tomou conta da sua vida quando adulta, e que, abre aspas, fez mais do que qualquer um para minar minha autoconfiança. Não estava mais no controle da minha vida, fecha aspas. Britney Spears conta que a tutela deixou marcas que ela sente até hoje. Além de estar emocionalmente abalada, ela sente algumas dores físicas, como frequentes crises de enxaqueca. Britney Spears vai voltar aos palcos?
Embora alguns digam que a tutela salvou a vida de Britney Spears, a cantora diz que a tutela teve um grande impacto nela, fazendo com que acabasse seu apreço pela música, que era uma das coisas mais importantes da sua vida. Durante todo o tempo em que se apresentou durante a residência em Las Vegas, conta Britney Spears, ela não teve permissão para contribuir com o show. Ela diz que não permitiram que ela cantasse suas músicas preferidas, entre elas, a canção Change Your Mind. Ela ainda se desculpa por não ter dado o melhor de si em alguns shows, o que acabou afetando seus fãs, que pagavam ingressos caros para ver sua performance nos palcos. Mas ela justifica, fez isso para provocar aqueles que tentavam controlar a sua vida. Agora que a tutela acabou e ela tem a oportunidade de voltar a cantar livremente, Britney Spears revela que não se sente motivada para subir aos palcos. Ela ainda menciona sua colaboração recente pontual com Elton John, a quem considera um dos seus heróis da música. A faixa Hold Me Closer, parceria entre os dois, foi lançada em 2023. A cantora finaliza o livro dizendo que apesar de não pretender voltar a cantar, tem trabalho no último ano como ghostwriter, escrevendo canções para outros artistas da música. Britney Spears revela que não tem como foco, neste momento, impulsionar a sua carreira musical. Ela diz que o que pretende agora não é ser alguém que as pessoas desejam que ela seja, mas que na verdade está a hora dela se encontrar. Se você gostou deste resumo e quer ler o livro completo de Britney Spears, A Mulher em Mim, disponibilizamos na descrição deste vídeo o link para a compra do livro pela Amazon. Ao comprar o livro completo, você ajuda o nosso canal a se manter ativo com novos resumos todos os dias. E se você gostou deste resumo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para receber novos resumos em audiobook. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!